Meus alunos, estou eu aqui para cumprir o compromisso que eu tenho com vocês, meus alunos de Teoria das Ciências Sociais, Antropologia e Sociologia do Direito. Nós estamos aí com o nosso calendário bastante apertado e eu vou postar esse vídeo também no meu site para quem curte, né? Max Weber. Eu particularmente gosto demais do pensador alemão, jurista, economista, cientista social. Weber é um clássico da sociologia, junto com Durkheim e Marx. Tradicionalmente se chamam, né, eles de três porquinhos, os três porquinhos, porque eles deram as bases fundamentais do pensamento da sociologia. E da antropologia também. Weber tem uma contribuição muito importante para a antropologia. E o Weber é o homem que viveu a segunda metade do século XIX, mas na prática a transição do século XIX para o século XX, um período muito conturbado, de um nacionalismo muito forte na Europa, da formação dos impérios europeus, das grandes potências econômicas, mas ao mesmo tempo dessas potências se expandindo e dominando vários territórios, conquistando vários territórios. E o Weber nasce numa Alemanha que está em processo de formação. A unificação alemã, que se inicia em torno de 1830, uma série de iniciativas dos estados germânicos, dos principados germânicos, principados esses que eram dominados, por um lado, pela Áustria, tradicionalmente uma grande líder germânica, e de outro lado a liderança prussiana. Ao longo desses 40 anos, entre 1830 e 1870, os estados germânicos se unem, a Alemanha se forma como uma grande potência econômica na Europa, e a Alemanha ombra suas forças com as demais potências do continente, como a França e, mesmo sendo uma ilha, mas pertencente à Europa, a Inglaterra. Os prussianos acabam liderando a unificação alemã, exatamente uma Prússia na qual vive Weber. Weber nasceu em 1864 na cidade de Erfurt. Vai morrer jovem, bastante jovem, vai morrer em 1920 em Munique, na Alemanha também. Então, se você for pegar aí o tempo do Weber, ele viveu um pouco mais que 50 anos, mais precisamente 56 anos. O Weber foi um grande pensador. O Weber é de uma família aristocrata, o pai um empresário muito bem sucedido, a mãe vem de uma família de nobres, bastante conservadora, de formação protestante. O Weber é um homem muito culto, né? Conviveu e viveu com pessoas muito cultas em sua casa. O pai era um homem envolvido na política, na economia alemã, a mãe também, pela própria origem aristocrata. Então vamos dizer que Weber foi um homem que pôde saborear na sua vida pessoal a convivência com grandes pensadores. E o Weber é um grande pensador. O Weber é um bom analista da economia alemã, que lhe interessou muito na formação pessoal. A economia sempre foi um campo que Weber se dedicou bastante. E na análise econômica, Weber vai buscar uma inovação nesse processo de análise, que não é só a racionalidade da economia enquanto os números do mercado, de demandas, de investimentos, mas também a questão humana na produção da vida econômica. A concepção de uma cultura econômica, que é fantástica na obra de Weber. O Max Weber, se você fosse tentar dar uma definição para o objeto de estudo do Weber, o Weber estuda a ação social, o comportamento social, mas não da forma como o Durkheim. O Durkheim entendia o fato social como objeto de estudo da sociologia, o fato em si, né? O fato como um objeto possível de ser definido quantitativamente, de ser proporcionado. Weber entende a ação social como uma ação direcionada, porque nem toda a ação é social. Ele entende a ação social baseada nos modelos de ação, no sentido de ação, é quando a gente age em relação ao outro. A gente age na busca de atender a interesses nossos em relação a outros, ou outros em relação a nós. É uma busca de entender, para Weber,
qual é o valor que a gente dá às ações que toma, a busca que a gente tem de consequência do ato. Então Weber ele vai ampliar um pouco a análise da ação para dentro do sujeito que pratica a ação, para dentro daquele que pratica o comportamento. Vamos dizer que Weber vai buscar compreender os agentes de ação pelo que direciona o comportamento, que torna a análise do cientista social algo bastante complexo, né? Eu tenho que compreender qual é a busca que o agente da ação tem, qual é a intenção do agente da ação, que é algo muito complexo, porque eu vou precisar construir através de uma série de observações e de análises contextuais e de sentido de formação histórico-cultural o que direciona as práticas das pessoas, né? O que leva as pessoas a agirem de determinada forma. E se você for levar em conta, tem algumas coisas muito interessantes nisso. Porque se você for analisar, e podemos pegar vários exemplos, né? O que nos leva a agir, por mais que todos nós às vezes parecemos estar nos comportando da mesma maneira, todos nós, né, os que trabalham, por exemplo, levantam de manhã e vão trabalhar. A gente vai trabalhar. A gente levanta de manhã e vai para o emprego, vai para a atividade econômica. O que a gente está buscando? Você pode pensar, eu estou buscando pagar minhas contas. Então o trabalho tem a objetividade, para alguns, de mantê-lo vivo. Para outros, mais do que isso, também satisfazer, que gostam do que fazem. Para alguns, o trabalho é um sacrifício insuportável, detestam o que estão fazendo. Se pudesse, não fariam mais. Para outros, há um ambiente que os estimula a trabalhar. Gostam do trabalho porque o ambiente lhes agrada. As pessoas com quem eles encontram no trabalho lhe fazem bem. Logo, o trabalho está relacionado ao convívio. O trabalho talvez seja uma busca de elogio externo, porque o lugar onde você trabalha te dá um certo prestígio. Pode ser todas essas coisas numa proporção diferente, mas algumas delas mais determinantes que outras. Isso interessa a Weber, porque existe uma cultura dentro das relações sociais que estimulam as pessoas a mais comportamentos por derivados de alguns interesses do que outros, né? Por estimulados a alguns interesses do que outros. Ao longo da formação brasileira, um país que foi escravocrata durante séculos, e a escravidão perdurou, e uma escravidão associada a um determinado tipo de elemento de identificação, de origem, o afro-africano, né? O negro. A forma como se trata a questão do trabalho gerou, nesses séculos de escravidão, a consolidação da ideia de que trabalhar é coisa de escravo. Quem trabalha, sofre. Tanto é que a palavra trabalho vem de uma máquina de tortura romana chamada tribalis, ou seja, eu trabalhando, eu estou sofrendo. Quem trabalha sofre, né? Logo, trabalhar no Brasil durante a escravidão era coisa de pessoas ou em condição de escravidão ou pessoas pobres, pessoas marginalizadas, pessoas condenadas, né, ao sofrimento. A escravidão acabou, mas será que o sentido do trabalho para uma parte considerável da sociedade fundada na escravidão interfere na percepção do que é o trabalho? O próprio Weber, em uma das suas obras, A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, talvez a mais importante de suas obras, analisa exatamente isso. A produção, a produtividade, a economia, por mais racional que a economia seja, e, para o Weber, no capitalismo, a nossa percepção é cada vez mais racional. No capitalismo nós somos cada vez mais racionais pela própria dinâmica da relação produtiva capitalista, que exige que a gente quantifique a vida, a existência. O mercado, a economia, a troca de mercadorias, ela quantifica a vida. Os produtos têm valor. Quando vou fazer uma troca, uma compra, vou vender o meu trabalho, eu quantifico a minha existência,
eu vou proporcionar economicamente, proporcionar monetariamente, proporcionar nas relações de troca aquilo que eu necessito. Isso é uma coisa racional, né? É como um empresário que busca com seu empreendimento uma lucratividade, um acúmulo de riqueza, uma concentração de capital. É uma objetividade racional. Mas Weber considera que essa economia capitalista, por mais racional que ela tende a ser e busque, ela é muitas vezes também, e por vezes, carregada dos conceitos culturais que se tem, das práticas que se toma. No capitalismo, nem sempre é a racionalidade que nos faz ter a atividade que temos que produzir na geração da própria sobrevivência de uma riqueza. A compra por impulso, por exemplo, o ser humano que está no mercado, que é uma coisa que adora, né? Fica empolgado lá e compra, às vezes não precisa, veja, racionalmente eu não preciso daquilo. Racionalmente o produto que está ali na minha frente para ser adquirido não vai fazer muita diferença. Eu vou gastar dinheiro com aquilo. Veja, poderia economizar, né? Por que eu vou gastar dinheiro com aquilo? Mas eu vou lá e compro por impulso. A emoção. O quanto que do mercado, da venda dos bens, é impulsionado pelo fator emocional, pelo impulso emocional das pessoas ao adquirirem os produtos. Na atualidade isso é muito forte, né? O peso de você comprar por impulso. Essa coisa é complicada na atualidade. Outra coisa é a própria dinâmica da riqueza, do trabalho, do que significa o trabalho coletivamente. Aquilo que eu falei sobre a escravidão no Brasil se encaixa aí, né? A economia produtiva tem que ter o estímulo de quem deseja produzir. A economia produtiva tem que ter o estímulo de quem deseja trabalhar. A economia produtiva tem que ter o estímulo de quem considera que pelo trabalho atingirá suas metas, objetivos e será reconhecido pelos demais como uma pessoa boa, né? Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem valor. Quantos objetivamente sentem-se reconhecidos, valorizados trabalhando? O quanto que o trabalho é associado ao sucesso? Pense, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma mania de dizer, não é só mania, isso acaba se consolidando em alguns momentos, de que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Eu já ouvi isso várias vezes. Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. É um absurdo, mas eu já ouvi isso inúmeras vezes. Né? Como também já ouvi as pessoas dizerem assim: estudar, para que se dedicar? Se qualificar, se não dá futuro. Né? É uma maneira de você enxergar a atividade econômica, laboral, que é racional, carregada de um sentido que às vezes tem de tradição e valor. Então Weber se interessa muito por isso. Né? A ação dos sujeitos, das pessoas, da sociedade, é fundada a partir de que interesse? E ele estabelece na busca desse interesse o que ele chama da construção dos modelos, da construção dos valores que dão sentido à nossa ação. O que determina a nossa ação? O que a gente busca na ação? Né? E esses modelos são construídos em 3 tempos diferentes para Weber. Não? Você tem o que ele chama de heranças, valores passados, aquilo que foi, aquilo que eu vivi, as experiências que eu tive, as coisas nas quais eu construí o significado da minha existência, da minha essência, da minha identidade, né? Daquilo que eu considero como importante na minha vida. E eu tenho a condição presente que eu estou vivendo, né? Eu estou vivendo uma certa situação, e ao viver uma certa situação, ao viver uma realidade hoje, ao viver o que eu estou vivendo, eu interpreto, construo, analiso, busco nessa realidade um sentido que foi feito ao longo do tempo, construído ao longo do tempo. Então imagina que as minhas experiências positivas em relação a algumas práticas, em relação a algumas pessoas, me fazem, diante de encontrar pessoas que me lembrem, essas que me trazem experiências positivas, de ser positivo com essas pessoas. Ou no inverso, né? Se eu tive uma experiência negativa, ser negativo com essas pessoas. De repente eu vivi certas experiências que foram horríveis com certas pessoas. Ao encontrar pessoas que me lembrem essas, eu vou ficar meio que precavido. Será que vou viver a mesma experiência? Como também há uma construção de sentidos e modelos cotidianos ao longo da nossa existência que consolidam certas percepções da condição presente.
Quando a gente fala no Brasil sobre o machismo estrutural é construído nas relações cotidianas. Não é algo explícito, é algo construído na percepção que nós temos de nós mesmos e da nossa existência, da condição que nós vivemos. Veja, se ao longo do tempo os rituais de convivência entre homens e mulheres expressam a supremacia masculina como valor, se vejo minha mãe ser tratada pelo meu pai de certa forma, se vejo meus tios e minhas tias reforçarem esse tratamento de submissão, se vejo na escola que frequentei, com os amigos que eu tive, a reprodução desse mesmo tipo de comportamento, se leio um livro, se assisto um filme, se escuto uma música que reproduz também esse mesmo tipo de valor, a tendência é, diante de uma condição presente, compreender que isso se naturaliza como uma prática necessária, comum, tradicional e de busca. Qual é a mulher que desejo buscar para conviver comigo? Como vou me relacionar com as mulheres com quem trabalho? Como vou me relacionar com as mulheres com quem estudo? Como vou me relacionar com as mulheres com quem tenho na vida doméstica, na vida privada? Ou seja, o machismo está impregnado na naturalização dos sentidos dos atos construídos ao longo da minha vida. E quando eu vou buscar ter alguém, quando eu vou buscar conviver com alguém, quando eu vou buscar ser aceito por alguém, quando eu vou buscar defender aquilo que sou, muitas dessas experiências passadas estarão presentes nas minhas buscas. Então, superar o machismo, por exemplo, não é uma coisa fácil para viver, não? Então, nós temos sempre a construção desses modelos constantemente na nossa vida, na nossa existência, no que nós somos. Está sempre muito presente na nossa vida e nas nossas escolhas, nos sentidos que nós damos para os nossos atos. E dessa forma, para entender essas ações fundadas em modelo, Weber desenvolve os chamados 4 modelos ideais de ação. 4 modelos ideais de ação. O primeiro deles é o que a gente chama de racional lógico afins. Isso é mais simples de entender. Quando quero chegar em determinado lugar, quando quero adquirir determinada coisa, quando estabeleço um objetivo que desejo atingir, quando estabeleço uma finalidade, um fim daquilo que busco, eu vou agir racionalmente, de forma lógica, para atingir isso. Se quero me formar em farmácia, que eu quero ser farmacêutico, faço o curso de farmácia. Se quero ser psicólogo, faço o curso de psicologia. Se quero ser advogado, faço o curso de direito. Se desejo dirigir um veículo, tiro a carteira de habilitação, vou fazer um curso para aprender a dirigir, para me habilitar. O exemplo do Weber: se desejo atingir a outra margem do rio, construo uma ponte. Se meu filho nasce e me preocupo com o futuro dele, abro uma caderneta de poupança. Se faço viagens constantemente, deixo minha família em casa, faço um seguro de vida. Ou seja, sou racional, lógico, objetivo. Se pretendo preservar, se pretendo evitar, se pretendo atingir determinada situação, faço todas as ações racionais, lógicas e necessárias para atingir isso. Tá claro? Quem dera, né? No capitalismo nós deveríamos ser mais racionais, lógicos, afins, né? Se nós formos pensar na sociedade capitalista, as práticas econômicas, elas nos direcionam para o racionalismo objetivo, lógico. Quando eu vou fazer um investimento, desejo ter lucro, vou buscar o investimento que melhor me atende. Se vou comprar um sapato para trabalhar, busco o sapato mais confortável. Se vou para o trabalho, tenho vários caminhos que posso percorrer. Se pretendo chegar o mais rápido possível, o caminho mais curto e mais eficiente, dependendo do meio que uso para me deslocar. Então veja, ser racional, lógico, afins é a objetividade da ação em busca de uma finalidade clara. Observo o que as pessoas estão fazendo, sei onde elas querem chegar. Tranquilo? Vamos brincar que uma pessoa que trabalha chega sempre no horário, não falta um trabalho praticamente, uma pessoa muito produtiva, é uma pessoa que gosta do que faz, pela atitude que ela toma, pelo comportamento que ela tem, você conclui, essa pessoa
gosta do que está fazendo. É racional, lógico, afim. Você faz isso, faz bem feito, se faz com dedicação, se não falta nenhum dia de trabalho, se relaciona de forma produtiva dentro da empresa, é sinal que gosta do que está fazendo. É meu avô e minha avó viveram uma vida inteira juntos. Meu avô morreu primeiro, depois minha avó. Meus pais hoje têm em torno de 80 anos, estão juntos há muitos anos. Então, se estão juntos há muitos anos, calculo que gostam de ficar juntos. Objetivamente, desejam ficar juntos. Mas será? Aí que Weber coloca uma questão importante. Na economia capitalista, racional, lógico, afins deveria ser o fator que deve imperar. Mas o que faz certas ações existirem aparentemente lógicas? Será que elas seriam todas racionais? E o quanto que das ações que a gente toma não são direcionadas por valores? Sim, valores. O que você acredita? Imaginou? Vamos pensar, fazer um exemplo trágico, né? Ou um exemplo angustiante, pelo menos. Imagina que você se envolve num acidente, você precisa de uma transfusão de sangue, mas sua religião não permite que você faça. Se você não fizer, corre o risco de morrer. Até onde você vai optar por fazer ou não? Baseado numa crença religiosa, baseado na sua fé, no valor da sua religiosidade. Pense o quanto que o conservadorismo, em alguns momentos, é quase um valor nem sempre racional. Se você é desses caras que dizem assim: se eu me casar com uma mulher, ela não vai trabalhar fora, eu quero sustentá-la. Vamos pensar que na época dos nossos avós, isso poderia ser feito sem grandes problemas. A forma de sua avó viver era muito reduzida economicamente, racionalmente tinha muito poucas opções na vida cotidiana, a não ser o trabalho doméstico, do qual ela fazia muito bem e era uma grande parceira nesse sentido. Mas o tempo da sua avó acabou e as mulheres hoje estão cada vez mais no mercado de trabalho, as mulheres estão cada vez mais no mundo do consumo, assim como os homens estão no mundo do consumo, assim como nós estamos vivendo o estímulo à pessoalidade, à particularidade, à vaidade. Enfim, dizer para alguém: eu não quero que você trabalhe, eu quero que você fique em casa, economicamente, racionalmente é inviável, né? Você pode passar por dificuldades financeiras e é importante, muito importante, ter parceiro, dividir as coisas. Quando formos da igualdade entre as pessoas, a gente tem que ter condições de iguais. Veja quanta coisa necessária a ser feita racionalmente, mas que às vezes por um valor moral você resolve não fazer. Claro que você vai ter que pagar por isso, né? Então, a relação a valores, uma ação lógica, mas em relação a valores, ela às vezes contraria a racionalidade. O racional é fazer certas coisas, mas o valor estabelecido na ação desvia da razão. Weber estudou a economia alemã na Prússia Oriental, uma região de fronteira com a Polônia, aonde os Junkers, os grandes proprietários de terra, mudaram o regime de trabalho com famílias que viviam há gerações em suas terras, estabelecendo não mais a parceria, não mais o campesinato, tipicamente feudal, estabelecendo o que nós chamamos de assalariamento, né, de valor assalariado, pagar um salário. E o Juncker propôs um bom salário aos camponeses que ficariam trabalhando para ele. Esses camponeses preferiram ir para a cidade para ganhar menos do que ganhariam trabalhando para o Juncker, preferiram sair daquela condição, já estavam há gerações, para ir para a cidade para ganhar menos, porque se sentiram desonrados, se sentiram agredidos, ofendidos, se sentiram humilhados por terem perdido a relação que tinham há séculos. E foram na cidade trabalhar como operários para ganhar menos. Mas fala, racionalmente, eles deveriam ter ficado, afinal de contas era um bom ganho, teriam bons salários, ficariam aonde estavam já há muito tempo, contudo de um regime de trabalho diferente. A perda racionalmente seria menor, mas eles preferem perder mais. Ir trabalhar na cidade,
por um salário menor, por orgulho, por não aceitar trabalhar por Juncker, por considerar que o Juncker os traiu. E é engraçado, né? A traição é mais dolorosa quando você a tem, ou tem que conviver com ela, vinda de uma pessoa que você menos espera. Ofende, machuca, agride. É isso que Weber considera fundamental. Entender quando se fala de lógica em relação a valores. Os outros dois modelos, dos 4 modelos ideais, um deles é o chamado tradicional, o terceiro, a tradição. É o comportamento praticado porque se praticou sempre. É o tal do hábito. É o tal da associação constante de determinadas pessoas a determinadas ações. A tradição do casamento, a tradição alimentar, a tradição do poder, da família tradicional, de aristocratas que sempre estiveram no poder, aquelas famílias que de pai para filho, do neto, enfim, todos na linhagem estão associados ao poder, viram homens públicos, assumiram o governo. Quantas famílias que a gente conhece no Brasil, isso é muito comum, isso vem desde a época da colônia, do império, famílias que estão associadas ao poder. O sobrenome da família já expressa poder. Tanto que, ironicamente falando, se vota no sobrenome e não se vota na proposta, não se vota, né, no que pretende a candidata ou candidato, mas tem o sobrenome, né? Se ela ou ele tem um sobrenome e é candidato, vamos votar, é uma tradição. No Brasil, muitas famílias se consolidaram desde a formação do Estado brasileiro no poder e estão aí até hoje. É uma tradição. E o quarto modelo é o emocional. Quantas coisas a gente faz por emoção, né? Quantas coisas a gente faz baseado na afetividade, no gostar, ou odiar, detestar. Olha, a paixão, por exemplo. A paixão é uma coisa extrema, né? Um apaixonado é um perigo. Uma pessoa apaixonada, uma mulher, um homem apaixonado é um perigo. Faz qualquer coisa pela amada, pelo amado. Coisas, inclusive, que fogem à regra. Coisas, inclusive, que se você parar depois que a paixão passa e pensar, fala: gente do céu, por que eu fiz isso? Eu podia ter feito isso. Eu jamais faria isso em sã consciência, né? Racional e lógico, jamais faria. Apaixonado, faço e faço. Amo, quero, desejo. O amor é diferente da paixão, lembrando isso. A paixão é olhar para o outro e não enxergar quem o outro é. Ver alguma coisa meio que de mágico. Por mais que digam, olha, fulana, não é bem isso que você está pensando, não. Fulana é um perigo. Mas você está apaixonado. A paixão tomou conta de você. Você não consegue abrir mão disso. E se joga naquilo. O apaixonado faz coisas, está disposto, quer, deseja, busca. Como também no sentido inverso é um perigo, né? O que odeia, o que deseja a vingança, aniquilar o inimigo. Muitas vezes, tomado por uma vingança, por um ódio, um ser humano é capaz de planejar minuciosamente, racional e logicamente, o extermínio do outro, a destruição do outro, o mal a ser feito ao outro por vingança. A gente fala que a vingança é um prato que se come frio, mas com um desejo emocional intenso, que tenha a intensidade a tal ponto de ter a paciência de esperar a hora certa, o momento certo. Olha só, uma sociedade inteira pode estar marcada pela vingança. Os alemães perderam a Primeira Guerra Mundial e foram humilhados pela Europa, principalmente pelos franceses, ingleses, e queriam se vingar. Talvez por isso foram tão extremos. Se apaixonaram por um ditador, Hitler, que conduziu os alemães para uma guerra e uma destruição. O
que não faz a paixão, né? Que não faz a paixão. Então Weber é esse pensador fantástico que faz com que a gente analise a sociedade, e sempre entendendo, antes que me esqueça, que esses 4 modelos ideais eles não se dão separadamente. A gente age na busca da razão, mas tem valores na ação que a gente pratica, muitas vezes numa tradição, na busca de repetir ações constantes, e sentimento intensos, de uma forma mais influenciadora, ou menos, de uma forma mais carregada ou não a uma emoção. E aí tomamos a ação. Então Weber é esse pensador que eu acho que eu expus um pouco aqui para vocês. Queria agradecer demais a possibilidade de ter trabalhado com vocês, esse autor que eu gosto muito particularmente. Weber é um pensador que eu tenho muita admiração e muito respeito. Grande abraço e obrigado pela oportunidade de falar dele.